Está liberado para presença. Bom dia. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 12ª sessão extraordinária do primeiro ano da 19ª legislatura. Solicito ao excelentíssimo senhor vereador professor Sinuê Duso que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Bom dia a todos. Salmo 54. Prestai ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não vos furteis a minha súplica. Escutai-me e atendei-me. Na minha angústia, agito-me num vai e vem. Perturba-me a voz do inimigo sob os gritos do pecador. Eles lançam o mal contra mim e me perseguem com furor. Palpita-me no peito o coração. Invade-me um pavor de morte. Apoderam-se de mim o terror e o medo, e o pavor me assalta. Digo-me então, tivesse eu asas como a pomba, voaria para um lugar de repouso. Palavras da salvação. Graças a Deus. De acordo com a resolução 333, teremos agora a execução do hino nacional brasileiro, seguido do hino de Mojimirim.
própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras vilas no Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Não havendo matéria a ser deliberada no expediente, passamos à ordem do dia. Em turno único, ex-viro disposto do caput do artigo 171 do Regimento Interno. Projeto de decreto... Projeto de Decreto Legislativo número 31 de 2025, de autoria do vereador Manuel Eduardo Pereira da Cruz Palomino e outros. Institui, no âmbito da Câmara Municipal de Mojimirim, a Frente Parlamentar por uma cidade segura e livre da violência contra as mulheres. Parecer da Comissão de Justiça e Redação e parecer conjunto das Comissões de Educação, Saúde, Cultura, Esporte e Assistência Social e de Finanças e Orçamento. Em discussão. Com a palavra o vereador, autor da propositura, Manuel Palomino. Olá, bom dia a todos e a todas, bom dia. Esse projeto, se aprovado, ele vai instituir, no âmbito da Câmara Municipal de Mojimirim, a Frente Parlamentar por uma cidade segura e livre da violência contra as mulheres. É uma iniciativa importante e essencial na promoção de políticas públicas voltadas à proteção das mulheres, especialmente diante do preocupante, cenário de violência de gênero que ainda assola o Brasil. De acordo com os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma mulher é vítima de violência doméstica a cada 2 minutos em nosso país. E, lamentavelmente, os índices de feminicídio continuam alarmantes, evidenciando que a luta por respeito, segurança e igualdade ainda está longe de ser vencida. Nos últimos dias, acompanhamos os noticiários da cidade vizinha, Mogi Guaçu, com 2 casos de feminicídios em menos de uma semana. Aqui em Mojimirim, embora tenhamos importantes ações desenvolvidas pela Delegacia de Defesa da Mulher, pela Secretaria de Assistência Social, através do CRAM, pela Guarda Civil Municipal, e por entidades da sociedade civil, ainda é visível a necessidade de integração, articulação e acompanhamento permanente dessas políticas públicas. A frente parlamentar que propomos tem justamente essa missão: promover o debate público e permanente sobre o tema, acompanhar e fiscalizar políticas públicas voltadas à prevenção e enfrentamento da violência contra as mulheres, articular o trabalho conjunto entre o Legislativo, o Executivo e as instituições da sociedade civil, propor medidas legislativas que fortaleçam a rede de proteção e construir um espaço democrático e participativo, onde diferentes setores possam dialogar e contribuir para que nossa cidade seja um exemplo de respeito e equidade. Essa frente parlamentar será formada por vereadores que aderirem voluntariamente e poderá contar com a participação consultiva de representantes da sociedade civil, órgãos públicos, faculdades, conselhos municipais e instituições e afins. Será, portanto, um instrumento de cooperação, de ação contínua, com reuniões periódicas e ampla divulgação de suas atividades. Queremos que em Mojimirim se torne referência em políticas de prevenção, acolhimento e combate à violência contra a mulher. E que essa Câmara Municipal reafirme o seu papel como espaço de cidadania, diálogo e transformação social. Peço, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação desse projeto de decreto legislativo, certo de que a criação dessa frente parlamentar por uma cidade segura e livre da violência contra as mulheres será um marco na história dessa casa e na defesa dos direitos das mulheres mojimirianas. Muito obrigado. Parabéns, Mané. Com a palavra, o vereador Sinor Idoso. Bom dia a todos e a todas, todos os vereadores e vereadoras, público que nos assistem via internet. Sejam todos muito bem-vindos. Vereador Manuel Eduardo da Cruz Palomino, parabéns por mais essa iniciativa em defesa das mulheres. Mais esse instrumento. O que esperar de Vossa Excelência se não for
uma postura de defesa às mulheres. De todos esse tempo, todos esses anos que estivemos juntos, vejo na pessoa de Vossa Senhoria um cuidado, uma sensibilidade no combate à violência, seja em qualquer esfera. Registro aqui meu sentimento de agradecimento, porque quando você fala de mulher, eu lembro da minha mãe, Dona Luzia. E você, defendendo as mulheres, você defende as mães, as donas de casa, as crianças que se tornarão futuras mães. Então, Manuel Palomino, olhando nos seus lindos olhos, que Deus lhe agraciou. Parabéns mesmo por essa iniciativa. Sua sensibilidade, graças a Deus sempre. Conte com o meu apoio. Parabéns. Com a palavra, o vereador Luiz Roberto Tavares. Bom dia, vereadores, pessoal que está assistindo em casa pela internet. Bom dia para todos. Projeto número 31, que institui, no âmbito da Câmara Municipal de Mojimirim, a Frente Parlamentar por uma cidade segura e livre da violência contra as mulheres. O Palomino, você tem total apoio, não só como no voto aqui, quanto nessa luta. Você pode sempre contar comigo, tá? Se for fazer debate, reuniões, tem a frente parlamentar, né? Então, acredito que vai ter muito isso. Então, pode sempre contar comigo. O que eu puder ajudar na comunidade, trazer mais pessoas para o grupo nosso, pode contar comigo. E, na verdade, assim, aquele que deveria proteger a mulher, entre aspas, né, alguns, né, são os que estão dando trabalho. Vejo na cidade de Mogi Guaçu, é de entristecer, porque a pessoa vai na família, pede em casamento uma moça, casa, e depois, não sei se quantos anos ficaram casados, mas vai lá e tira a vida. Então, isso é lamentável. E essa frente parlamentar, ela vai evitar algumas coisas, tá? A gente não vai ter ideia do resultado, mas a gente sabe que vai evitar mesmo. Então, conte comigo aí. O vereador Wagner vai pedir uma parte? Pode? Tem, concedo. Obrigado, vereador Robertinho, pela gentileza aí. Sobre o projeto, primeiro, boa tarde a todos, né? Senhor presidente, mesa, vereadores, público aqui presente, público que nos assiste pela internet. Eu tive a honra de relatar esse projeto, o vereador Manuel Palomino, e a presente propositura tem a finalidade de instituir no âmbito da Câmara Municipal de Mojimirim a Frente Parlamentar por uma cidade segura e livre de violência contra as mulheres, como instrumento de articulação, diálogo e proposição de políticas públicas voltadas à proteção e promoção dos direitos das mulheres. A violência contra a mulher é uma grave violação dos direitos humanos e uma das formas mais cruéis de desigualdade de gênero. No Brasil, a cada 2 minutos, uma mulher é vítima de violência doméstica e os índices de feminicídio permanecem alarmantes, conforme dados oficiais do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em âmbito local, ainda que existam importantes iniciativas do poder público e da sociedade civil, percebe-se a necessidade de ampliar o espaço de debate, monitoramento e integração de políticas que efetivamente resultem em prevenção e garantia de justiça às vítimas. A criação de uma frente parlamentar nessa Casa de Leis possibilitará o fortalecimento institucional das ações já existentes, a promoção de campanhas educativas, a aproximação com os órgãos como a Delegacia de Defesa da Mulher, Ministério Público, Judiciário, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Secretaria de Assistência Social e entidades da sociedade civil organizada, além de contribuir para o aprimoramento da legislação municipal. Além disso, a Frente Parlamentar será espaço democrático aberto ao diálogo com diferentes setores da sociedade, garantindo visibilidade às demandas das mulheres mojimirianas, contribuindo para que a cidade se torne referência na promoção de uma cultura de paz, respeito e igualdade. Diante do exposto e considerando a relevância da matéria, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação do projeto legislativo. Parabéns ao vereador, conte com o nosso apoio. Obrigado, Wagner. Em votação. Eu acabei lendo a justificativa e não a relatoria, cara.
Viu? Mané. Eu acabei lendo a justificativa e não a relatoria, cara. Desculpa, velho. Por favor, se o vereador Sileno não está conseguindo fazer o voto no sistema, por favor, poderia anunciar o seu voto no microfone? Se não... liga. Não. Senhor presidente, meu voto é sim ao projeto que institui a Frente Parlamentar por uma cidade segura e livre da violência contra as mulheres. Com o voto do Sinoe, 13 votos a favor, projeto aprovado por unanimidade dos presentes. O item 2 está prejudicado, pois não tem a presença do vereador autor Luiz Fernando Saviano. O item 3 está prejudicado, porque não tem a presença nessa sessão do vereador Marcos Antônio Franco. Desvio disposto no parágrafo 1º, inciso 3º D do artigo 71 do Regimento Interno. Projeto de lei número 137 de 2025, de autoria do vereador Hernani Luiz Donati Gagnanello, da denominação oficial à Praça José Otávio Franco de Carvalho, localizado na área verde do Jardim Bicentenário, com uma emenda modificativa do autor do projeto. Parecer conjunto das comissões de denominação de vias e jogadores públicos e de Justiça e Redação. Em discussão, projeto e emenda. Com a palavra o vereador Sinoduso. Na verdade, era, senhor presidente, era para testar o aparelho que estava desligado. Tá, obrigado. Com a palavra o autor da propositura, Hernani Luiz Donati Gagnanello. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, senhores e senhoras que estão nos ouvindo. O projeto em questão refere-se ao ex-vereador José Otávio Franco de Carvalho. Ele foi um vereador que participou da vida política na década de 80, 90, e, infelizmente, prematuramente, faleceu de uma forma trágica. E, mais do que nunca, é importante nós darmos visibilidade às pessoas que têm dado uma contribuição. Ele participava da comunidade daquela região, da Igreja Católica, também tinha uma série de ações sociais. Ele era pedreiro de profissão, né? O Robertinho lembra dele, acho que outros colegas também devem lembrar. Então, a ideia é fazer uma homenagem singela e deixar para a eternidade esse espaço com o nome dele. Obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Parabéns, vereador Hernani. Com a palavra, o vereador do Povo, Robertinho Tavares. Vereadores, estou aqui novamente. Vai falar do projeto de autoria do vereador Hernani, da denominação oficial à Praça Otávio Franco de Carvalho, localizado na área verde do Jardim Bicentenário. Na verdade, eu queria aproveitar a oportunidade, Hernani, para falar do vereador, ex-vereador dessa casa. Eu acredito que foi vereador com você também, né? Pois eu lembro quando eu queria ser vereador, eu vim aqui naqueles anos entre 2000
a 2004, 2000 a 2004, e eu vi a atuação do vereador. Um vereador que era um pedreiro, uma pessoa simples, não é? Não tem quem não gostava dele, tá? Porque é uma pessoa muito gente boa mesmo. Lamentei muito a perda dele. Me lembro que uma das filhas dele é fotógrafa em Mojimirim. Então é uma bela homenagem. Parabéns, Hernani. E eu queria aproveitar a oportunidade, a gente está falando em nome de praça e nome de rua. A gente precisa sentar com a Comissão de Finanças, Orçamento, Justiça e Redação e a Dominação de Vias e Logadores, na qual eu sou presidente, viu, William? Porque o que está acontecendo no Mojimirim é que você faz uma homenagem tão bonita, igual é feita para o ex-vereador aqui dessa casa, que o William deve conhecer também, e conhecer a família, que é da área da região norte, é que a gente faz uma homenagem bonita, mas quem vai colocar a dominação lá, que é aquela praça, que é a placa de praça, ou praça quando você nome de rua, quando você dá, e a placa de denominação de rua. Há um questionamento, a prefeitura fala que é o loteador não é a prefeitura, e o loteador fala que a prefeitura não é dele, então fica essa briga. Então a gente precisava fazer isso. Por quê? Estou falando. Porque, Hernani, você está dando nome de praça hoje. E já em seguida, acredito que vai ser sancionada a lei daqui a 15 dias, que já imediatamente já colocasse a placa lá. Tá? Para que isso se faça justiça. Seja algo, uma homenagem de verdade. E não você ficar brigando anos e anos para colocar a placa. Então, é uma luta que a gente precisava conversar, junto com essas duas comissões, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, e Comissão de Dominação de Ruas e Vias e Logadores. Parabéns pela homenagem, viu? Em votação. Se não é vota essa no microfone. Está o microfone? Não, vota no microfone essa, que eu vou... Eu voto favorável ao projeto do vereador Hernani. Com o voto do Sinoê, 13 votos a favor, aprovado por unanimidade dos presentes. Agora A sessão está suspensa. Ele não desliga. Ajeita lá o negócio. Obrigado. Trocar o aparelhinho não pode, né? A sessão está reaberta. Primeiro turno, aquisito disposto no inciso 1º, artigo 172 do Regimento Interno, projeto de lei número 83, 2025, de autoria do vereador Manuel Eduardo Pereira da Cruz Palomino, dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Conscientização e Prevenção aos Impactos Negativos das Apostas Online, BETS, na saúde mental e da outras providências, com 2 emendas modificativas ao autor do projeto, parecer da Comissão de Justiça e Redação e parecer conjunto das Comissões de Educação, Saúde, Cultura, Esporte, Assistência Social e de Finanças e Orçamento. Em discussão. Projeto e emendas.
Com a palavra, o vereador Manuel Palomino. Senhoras e senhores vereadores, vivemos um momento em que o avanço tecnológico e a popularização das plataformas digitais trouxeram novas formas de entretenimento, mas também novos desafios sociais e de saúde pública. Entre eles, destaco o crescimento preocupante das apostas online, que tem atingido especialmente os jovens e adolescentes, provocando problemas de compulsão, endividamento e sérios transtornos emocionais. Nos últimos anos, diversos estudos e entidades de saúde mental vêm alertando que o vício em apostas é um comportamento com efeitos comparáveis aos do álcool e de outras substâncias psicoativas. Diante dessa realidade, é papel do poder público atuar na prevenção, na orientação e no acolhimento das pessoas e famílias afetadas. O objetivo do projeto é justamente criar um programa municipal voltado à conscientização e à prevenção, por meio de campanhas educativas, palestras, grupos de apoio, capacitação de profissionais e ações conjuntas com escolas, instituições e organizações da sociedade civil. Trata-se de uma iniciativa sem caráter punitivo ou proibitivo, mas essencialmente educativa, preventiva e de promoção à saúde mental. Considerando os apontamentos da Consultoria Jurídica Externa, SGP, para garantir a constitucionalidade e a viabilidade administrativa da proposta, apresentei 2 emendas modificativas. A emenda 1 altera o artigo 2º, adequando a redação ao princípio da separação dos poderes. Assim, o programa poderá ser desenvolvido em articulação com órgãos públicos e entidades civis, respeitando a autonomia administrativa do Poder Executivo. Essa emenda elimina qualquer imposição direta às secretarias e mantém o caráter colaborativo e intersetorial da iniciativa. A emenda número 2 modifica o artigo 4º, deixando claro que a implementação do programa será progressiva e compatível com a disponibilidade orçamentária, cabendo ao Executivo definir metas, prazos e meios de execução. Dessa forma, o texto afasta qualquer interpretação de ingerência legislativa e garante segurança jurídica e equilíbrio institucional. Essas emendas demonstram o comprometimento dessa Casa com a boa técnica legislativa, o respeito ao regimento interno, a lei orgânica do município, além de reforçar o caráter propositivo e preventivo do projeto. Além disso, esse projeto não cria despesa obrigatória, nem interfere na gestão do Executivo. Ele abre caminhos para políticas públicas de orientação, prevenção e cuidado com a saúde mental. Um tema sensível e atual que afeta muitas famílias em silêncio. Então, peço, portanto, o apoio dos nobres pares para a aprovação desse projeto de lei número 83 de 2025, com as emendas apresentadas, para que possamos juntos proteger nossa população, orientar nossos jovens e fortalecer a saúde mental em nosso município. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Sino Eduso. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas, ao público que nos assistem via internet. Vereador Manuel Palomino, mais uma vez, quero parabenizá-lo, porque o projeto atual é um problema gravíssimo, problema seríssimo, e que é de todos nós. Consultei a sua nobre assessora agora se também poderíamos levar para as escolas. E acredito que conscientização ocorre em todas as esferas, inclusive das escolas. Porque o controle do bom uso do celular, e vale ressaltar aqui, abre aspas, a grande atitude do governador Tarcísio de limitar o uso do celular dentro das escolas, porque estava tendo um uso desenfreado, muito além do pedagógico. Então, parabéns ao governador Tarcísio por essa iniciativa. Não de retirar um instrumento útil no processo educativo, mas de prevenção, porque não estava tendo limites. Não estavam tendo limites. Voltando ao seu projeto, nobre vereador Manuel Palomino, parabéns. A saúde mental, realmente, ela é um alvo que atinge todas as camadas, inclusive
as crianças, os jovens, os adultos, e parabenizá-lo por mais essa iniciativa, um projeto que ele vai impactar positivamente na nossa sociedade. Muito parabéns, Deus abençoe você, a sua assessora Gi, né, e conte com o meu apoio. Em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei número 84/2025, de autoria do vereador Manuel Eduardo Pereira da Cruz Palomino, dispõe sobre a implementação de parcerias para a divulgação do protocolo Não Se Cale no combate à violência doméstica por meio de aplicativos de transporte, com uma emenda modificativa, uma emenda supressiva e uma emenda aditiva, todas do autor do projeto. Parecer da Comissão de Justiça e Redação e parecer conjunto das Comissões de Educação, Saúde, Cultura, Esporte e Assistência Social e de Finanças e Orçamento. Em discussão. Com a palavra o vereador Manuel Palomino. Referências já feitas, esse projeto ele dispõe sobre a implementação de parcerias para a divulgação do protocolo Não Se Cale no combate à violência doméstica, por meio de aplicativos de transporte. Né, ele trata de uma medida necessária para ampliarmos os canais de conscientização, acolhimento e informação às vítimas de violência doméstica, utilizando os meios modernos de comunicação e mobilidade que hoje estão ao alcance de milhares de pessoas. A ideia central é fortalecer a divulgação do protocolo Não Se Cale, criado pelo programa do Governo do Estado de São Paulo, e que orienta a população e os profissionais a identificar sinais de violência, acolher as vítimas e direcioná-las aos serviços de apoio e proteção, por meio de parcerias com empresas de transporte privado e coletivo, como Uber, 99 e outras plataformas que atuam em Mojimirim. O projeto busca sensibilizar motoristas e usuários, promovendo informação e prevenção. O projeto, portanto, não cria despesas nem impõe obrigações. Trata-se de uma iniciativa educativa de cooperação social e institucional que poderá ser desenvolvida em conjunto com a Prefeitura e com entidades parceiras, sempre com respeito à autonomia administrativa do Poder Executivo. Considerando as recomendações da consultoria jurídica externa, apresentei 3 emendas modificativas e aditiva, todas elaboradas para tornar a proposta plenamente constitucional, tecnicamente adequada e juridicamente segura. A primeira emenda da nova redação ao artigo 1º, delimitando a atuação ao território de Mojimirim e deixando claro que a norma tem caráter orientativo e de diretrizes gerais, sem interferir na administração pública. Assim, a proposta respeita o princípio da separação dos poderes e mantém sua finalidade social de forma plenamente viável. A segunda emenda é supressiva, ajustando o artigo 2º ao retirar a imposição direta de responsabilidades à Secretaria de Assistência Social. Com isso, o texto passa a prever que caberá ao Poder Executivo regulamentar a forma de articulação com empresas de transporte dentro da sua estrutura administrativa e conforme sua conveniência. Essa mudança evita qualquer risco de vício de iniciativa e assegura o respeito à autonomia do Executivo. A terceira emenda, de caráter aditivo, acrescenta um novo artigo 3º, estabelecendo os princípios e objetivos da campanha vinculada ao protocolo Não Se Cale. Entre elas, destaco aqui a promoção da conscientização e do enfrentamento à violência doméstica de gênero, o incentivo a parcerias voluntárias com empresas e entidades, a garantia do caráter educativo e preventivo das ações e o respeito à autonomia administrativa do Executivo. Essa emenda dá maior densidade normativa proposta, reforçando seu caráter pragmático
e social. Programático, perdão. É importante também que destacar que a violência doméstica é uma realidade que atinge todas as classes sociais e que muitas vezes ocorre em silêncio. Cada instrumento que leva informação, acolhimento e coragem para denunciar é um passo importante na proteção das mulheres e no fortalecimento das políticas públicas de enfrentamento à violência. Dessa forma, esse projeto busca exatamente isso, transformar os espaços do cotidiano em aliados da conscientização e da proteção, usando a tecnologia e a mobilidade urbana como canais de comunicação e solidariedade. Com as emendas apresentadas, o texto mostra plenamente a Constituição viável e equilibrado, respeitando a divisão de competências. Enfim, por isso eu peço, então, senhoras e senhores vereadores, o apoio para aprovar esse projeto 84/2025 com as emendas 1, 2 e 3, reafirmando aqui o compromisso dessa casa com a defesa da vida, da dignidade e da proteção às mulheres mojimirianas. Muito obrigado. Com a palavra. Em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei número 106/2025, de autoria da vereadora Daniela Gonçalves de Amoedo Campos. Expõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas unidades da rede pública de saúde de Mojimirim e da outras providências. Parecer das comissões X-Redação, de Educação, Saúde, Cultura, Esporte, Ciência Social e de Finanças e Orçamento. Em discussão. O projeto é o 106/2025. Com a palavra, a autora da propositura, Daniela. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores. Boa tarde a todos que nos assistem. Esse projeto veio de uma demanda do membro do Conselho de Saúde, que está sempre recebendo as reivindicações, as quais também chegam até nós. Como é de conhecimento público, os municípios brasileiros convivem com constantes casos de crime contra o patrimônio e contra a vida das pessoas. Não sendo diferente aqui em nossa cidade. Já viramos notícias, mais uma vez, com invasões de unidades básicas de saúde, ocasião onde até vacinas foram levadas, além de bens materiais, causando prejuízo não somente no patrimônio público, como nas vidas humanas. Considerando que também teremos investimentos já anunciados pelo Poder Executivo em relação a instalações de câmeras de monitoramento, adotar medidas priorizando os pontos estratégicos, locais mais vulneráveis e de grande circulação de pessoas. Isso é para contribuir com a construção de ambientes mais seguros, inibindo práticas de crime e possibilitando a identificação de eventuais transtornos. Também há um projeto de lei de minha autoria nessas casas para instalação de botão de pânico nas UBSs. Conto com o apoio de vocês. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Sinô Eduso. Boa tarde a todos mais uma vez. Gostaria de parabenizar a vereadora Daniela de Campos pela iniciativa, de todo o tempo que estive nessa Casa de Leis. Inúmeros os pedidos de maior segurança aos postos de saúde, em virtude dos roubos frequentes nessas unidades. Pensar que tem pessoas com coragem, vereadora Amara, coragem de roubar um posto de saúde ou simplesmente destruir
vacinas, roubar remédios aleatoriamente, o que poderia salvar vidas, o que vem do governo federal, vereador Hernani, que custa muito caro, e vândalos invadem os postos de saúde, destruindo, levando os remédios. Literalmente, o que poderia salvar vidas, essas pessoas simplesmente detonam um posto de saúde. Então, parabéns mais uma vez, Daniela, vereadora Daniela, pela iniciativa. A população agradece. As pessoas, os funcionários dos postos de saúde agradecem. Com certeza se sentem mais seguros. Além da segurança de todos os remédios, tem a integridade física, a integridade das pessoas, que muitas vezes são incompreendidas e sofrem uma violência verbal e até física. Mais uma vez, a senhora teve uma brilhante ideia. Parabéns e conte com o meu apoio. Com a palavra, o vereador Luiz Roberto Tavares. Boa tarde aos vereadores novamente, pessoal que está aqui na Câmara Municipal, assim pela internet. Boa tarde para todos. Esse projeto de lei que torna colocar câmeras nas UBSs, ele é importante, se não é? Eu estava te ouvindo, e ouvi a vereadora também. Ele é importante, porque pleno época nossa, que tem câmeras por todos os lados, hoje, quando rouba, por exemplo, roubaram o SEAC, a UBS do SEAC, o que nós fazemos? A gente vai ver câmeras dos vizinhos, mais próximos, para ter uma ideia se consegue pegar o ladrão ou não, o pessoal do furto. E quando rouba outras também é a mesma coisa. Ou seja, cara, não tem uma na UBS. É algo que não é tão caro. Para guardar, se não é, materiais importantes que nem você falou. Que é insumos. Sem falar da parte do prédio público, né? Da depredação. Então, parabéns à vereadora. Tem meu voto. Estava conversando com o Ademir agora. Nós fizemos aqui em Mogi também uma lei que torna obrigatória a colocação de câmeras de monitoramento nas escolas e nas creches. É obrigatório, tá? Mas não foi colocado um ainda. Então, assim, a prefeitura podia pegar um pacotão já, colocar nas creches, escolas e nas UBSs. Porque não é tão caro fazer esse monitoramento. Dá segurança para escola, creches e UBSs. Então, parabéns à vereadora Dani. Conte com o meu voto. Em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 114/2025, de autoria do vereador João Vitor Coutinho Gasparini, institui no calendário oficial do município de Mojimirim a Bienal Literária de Mojimirim Joaquim Firmino de Araújo Cunha, Billing, a ser realizada a cada 2 anos, no mês de novembro, e da outras providências. Pareceres das comissões de Justiça, de Educação, Saúde, Cultura, Esporte e Assistência Social. Em discussão. Com a palavra o vereador Wagner. Senhor presidente, fui relator desse projeto de lei que institui no calendário oficial do município de Mojimirim a Bienal Literária de Mojimirim, chamada Joaquim Firmino de Araújo Cunha, a ser realizada a cada 2 anos no mês de novembro e da outras providências. O projeto de lei está em conformidade com os princípios constitucionais e legais, não apresentando vícios de constitucionalidade ou legalidade. Tal proposição se enquadra na competência legislativa municipal prevista no artigo 30, inciso 1 e 9 da Constituição Federal, que estabelece que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e promover a proteção
do patrimônio histórico e cultural local. Apesar do constante no artigo 3º da proposição, entende-se que a instituição da Bienal, por lei, é de execução facultativa, devendo ser compatível com o orçamento municipal. Além disso, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, tema 917, não há usurpação de competência do Executivo em projetos de iniciativa parlamentar que, embora possam gerar despesas, não tratam da estrutura ou atribuições da administração, nem do regime jurídico de servidores públicos. Diante do exposto e com base nos fundamentos expostos, conclui-se que o projeto de lei número 114/2025 atende os requisitos formais e materiais, demonstrando sua relevância social e legalidade. Obrigado. Obrigado, Wagner. Com a palavra o vereador Sino Edoso. Boa tarde a todos e a todas. Vereador João Gasparini, parabéns. Parabéns. Iniciativa maravilhosa. Elogio de coração. Institui o calendário oficial do município de Mojimirim, a Bienal Literária de Mojimirim, Joaquim Firmino de Araújo Cunha. Sensacional. Maravilhoso. Enquanto o senhor se preocupa em fazer ou ter uma Bienal efetivamente no nosso município, pasme, vereador João. Pasme, vereador João. Há pessoas querendo fechar uma escola, vereador João. Vereador João, eu sei da sua preocupação com a educação. E essa Bienal Literária vem a contribuir e muito com o processo de ensino pedagógico. Por quê? Nós temos que estimular cada vez mais a leitura. A leitura. Quem lê sabe por quê. Quem lê escreve melhor. Por isso, vereador João, se o senhor me der a honra de estar aqui ao meu lado, neste momento, por gentileza, é possível? É possível, João? É possível, vereador João? Eu gostaria muito de tê-lo ao meu lado. Por gentileza, muito obrigado. No meu tempo, eu gostaria de discorrer de algumas palavras que até hoje eu não fiz, o senhor ao meu lado. Vereador João, por favor, de coração, um dos projetos mais importantes, porque visa a retomada do bom leitor. E repito aqui, essa nossa preocupação, vereador João, de não ter uma escola fechada no município de Mojimirim. E que isso, nós negativamente entraríamos para a história. Imaginem, uma escola fechando em Mojimirim. Não, eu tenho certeza que o senhor não concorda com essa ideia. Mais uma vez, João, parabéns pela iniciativa da criação da Bienal do Livro. Parabéns mesmo. Eu não tive a oportunidade de cumprimentá-lo aqui no púlpito. Tá? Um brilhante vereador, jovem vereador, um futuro espetacular. Vejo você com certeza, João, não só no legislativo, mas na esfera do executivo. E falo aqui publicamente, tá? Se aqui é oficial, a minha palavra é oficial e que de muita responsabilidade. E que o senhor tenha, e que o senhor tem responsabilidade, com certeza, para que, no futuro próximo, quem sabe, estar diante do Executivo. Parabéns e de coração. A preocupação com os livros também é a minha preocupação. E o meu primeiro livro chama-se Cartilha do Caminho Suave, que eu fui alfabetizado por ela. João, eu tenho 1 minuto, caso o senhor queira fazer uso da palavra, cedê-lo-ei parte
dessa minha fala. Muito obrigado, senhor. Só de estar aqui do seu lado já é uma honra para mim. De coração. Parabéns, João. Um garoto, com todo respeito, me permita, pelo garoto, mas esse garoto é de um garoto promissor, de um futuro brilhante, e que a gente possa aprender muito com você também. Tá? Não é o número de mandato, mas sim a produtividade. Como, por exemplo, o vereador Manuel nos fez hoje nessa sessão. Parabéns, Deus abençoe a sua capacidade, a sua competência, sua produtividade, sua proatividade. Graças a Deus. Aí sim você se surpreendeu novamente. Obrigado e boa tarde. Ia falar boa noite. Isso não entendi agora. Agora entendi já. Entendi. Em votação. Em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei número 123/2025, de autoria do vereador Williams Mendes de Oliveira. Institui no calendário oficial do município de Mojimirim o Setembro Azul, mês dedicado à valorização da comunidade surda e à promoção da língua brasileira de sinais, Libras, com uma emenda substitutiva do autor do projeto. Parecer conjunto das Comissões de Justiça e Relação, de Educação, Saúde, Cultura, Esporte e Assistência Social e de Finanças e Orçamento. Em discussão. Com a palavra, o vereador Williams Mendes de Oliveira. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, todos presentes, aqueles que estão nos assistindo. Bom dia, boa tarde já, né? Projeto extremamente importante. Hoje, esta casa tem a oportunidade de dar um passo significativo na construção de uma cidade mais inclusiva, empática e humana. Estamos votando o projeto de lei que institui no calendário oficial de Mojimirim o Setembro Azul, mês dedicado à valorização da comunidade surda e à promoção da língua brasileira de sinais, a nossa querida Libras. Mais do que um projeto simbólico, esta casa é uma iniciativa, mais do que um projeto simbólico, esta é uma iniciativa de respeito e reconhecimento à comunidade surda, que tantas vezes é invisibilizada. Precisa ser lembrada não apenas por um mês, mas todos os dias. Ainda assim, o Setembro Azul é um marco de conscientização, um convite à sociedade para abrir os ouvidos do coração e compreender que a inclusão começa pela comunicação. A cor azul, que dá o nome ao movimento, nasceu de uma história de dor e resistência durante a Segunda Guerra Mundial. Pessoas com deficiência eram obrigadas a usar fitas azuis nos braços, vereador Mané, como sinal de exclusão. Hoje, essa mesma cor representa o orgulho, força e superação. Representa a luta de milhares de brasileiros que se comunicam com as mãos, mas se expressam com o coração. Com este projeto, Mojimirim se une a diversas cidades do país e do mundo, que reconhece a importância de garantir acessibilidade comunicacional, oportunidades e dignidades. A Libras é uma língua viva, rica e bela, reconhecida por lei há mais de 20 anos, mas ainda carente de espaços e políticas públicas que garantem sua difusão. Ao aprovarmos esse projeto, estamos dizendo que a diferença não nos separa, ela nos ensina. Estamos reafirmando que a Câmara Municipal de Mojimirim acredita em uma sociedade que escuta mesmo quando o som
o som não vem da voz. Quero, neste momento, agradecer aos colegas vereadores e pedir o apoio e a sensibilidade com esta causa. Agradeço também às pessoas surdas, intérpretes, educadores e familiares, que, com sua luta diária, nos inspira a ser melhores e mais humanos. Que o Setembro Azul floresça em nossa cidade como um tempo de empatia, aprendizado e transformação. Que cada gesto, cada palavra e cada sinal sejam pontos fortes de inclusão. O Setembro Azul, eu acho que, em relação ao projeto, né, em relação às pessoas surdas, às nossas crianças, né, vocês pude falar aqui, mas eu, dentro desse projeto, eu não poderia deixar de falar de duas pessoas que vivem com a gente aqui, convivem aqui. A Jennifer e o Patrick. E outro que, às vezes, estão aqui com a gente. Então, Jennifer e Patrick. E aos nobres pares aqui, e a Deus. Muito obrigado, conto com o apoio de todos vocês. Parabéns, vereador. E ó, vamos lá. A palavra, vereador Sinô Idoso. Boa tarde mais uma vez a todos. Parabéns, vereador Williams, e para o senhor e para todos. Realmente, ao senhor Patrick e à senhora Jennifer Seguihara, parabéns, parabéns mesmo pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. A palavra que o vereador Williams utilizou, faço das suas as minhas palavras. Coração. Coração. Todas as pessoas que trabalham com a linguagem de sinais, elas, com certeza, trabalham com o coração. Mais uma vez, para a senhora Jennifer, para o senhor Patrick e a pessoa desse casal maravilhoso que trabalha junto com a gente, transforma as nossas falas em sentimentos através de gestos. Deus abençoe muito vocês, a capacidade de vocês. Eu não sei falar, utilizar a língua de sinais, peço perdão por essa falha, mas fica esse gesto com muito carinho, muito respeito, que é o coração. Ao senhor vereador Williams, a sua assessora Maela, sempre competente, e Patrick e Jennifer, graças a Deus, sempre. Parabéns, conte com o meu apoio. Com a palavra, o vereador. Em votação. Aprovado por 12 votos favoráveis. Projeto de lei número 134/2025, de autoria do prefeito municipal, autoriza o município de Mojimirim, pelo Poder Executivo, a realizar processo licitatório na modalidade de concorrência pública, objetivando a contratação de pessoa física ou jurídica especializada para exploração de áreas públicas a título oneroso e da outras providências. Parecer conjunto das comissões de Justiça e Redação, de Exame de Assuntos Industriais e Comerciais e de Finanças e Orçamento. Em discussão. Em votação. Aprovado por 12 votos favoráveis. Projeto ex-viro disposto no inciso 4º do artigo 172 do Regimento Interno. Projeto de lei complementar número 17/2025, de autoria do prefeito municipal. Dispõe sobre alteração do dispositivo da lei complementar número 383, de 12 de março de 2025. Pareceres das comissões de Justiça e Redação, de Educação, Saúde, Cultura, Esporte e Assistência Social. Em discussão. Com a palavra, o vereador Hernani Luiz Donati Gagnanella.
presidente, senhores vereadores, público aqui presente, esse projeto diz respeito à educação, mas, sobretudo, àquelas pessoas que necessitam dos professores de apoio e que, durante das atribuições, ocorriam em fevereiro e março, janeiro e fevereiro, melhor dizendo. E agora a proposta é que seja feito juntamente com os demais profissionais da educação, ou seja, novembro, dezembro. Justamente para facilitar a vida dos profissionais da educação, que são os professores de apoio, e também as pessoas, as crianças que precisam desses profissionais, que são os... No 18? Então, esse é aquele das educadores. Então, desculpa, senhor presidente. É o momento. Mas, enfim, tanto um como o outro projeto são importantes para que a gente possa trabalhar aí a melhoria da qualidade da educação. Tá? Obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, vereador. Pessoal, esse projeto 17, complementar, é um projeto de extrema importância, um projeto que houve bastante discussão aqui na casa, no dia que foi a reunião das comissões, um projeto que ele fala sobre a atribuição dos professores, e um dos pedidos que eu tinha feito, nesse projeto, está que as professoras de primeira infância, que já passaram pelo processo, não participem do listão, apenas as educadoras que foram reenquadradas. Eu solicitei à secretária de Educação, ao jurídico da Prefeitura, ao RH, para que não houvesse nenhum tipo de listão, para que esse listão fosse na própria creche. Mas aí, juridicamente, me explicaram que, se caso isso acontecesse, poderia também atingir as escolas. E aí poderia acontecer um efeito cascata muito grande. Quero dizer que esse ano já foi um ano de muitas conquistas para a classe das educadoras, que viraram professoras, e para as professoras que também agora não vão precisar participar desse listão, que também é um ganho muito grande, pois elas estão bem acomodadas e fazendo um trabalho brilhante nas creches de nossa cidade. Digo a vocês que a luta por vocês, pelas professoras, pelas educadoras, não acabou ainda por essa Câmara Municipal. A gente sabe muito bem que vocês têm aí uma parcela destacada, e essa vai ser a nossa próxima luta para que a gente possa poder incluir, para que vocês possam, no futuro, se aposentar melhor, para que vocês possam poder usufruir desse benefício que foi esse salário de vocês, mas que hoje é pago como parcela destacada para chegar no piso que foi proposto pelo governo federal. Então, a luta dessa Câmara Municipal, dos 17 vereadores por vocês, não acaba por aqui. É só o começo. Muito obrigado a todos. Em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Complementar número 18/2025, de autoria do Prefeito Municipal. Altere e acrescenta dispositivos do artigo 15 da Lei Complementar número 207, de 27 de dezembro de 2006, que estabelece o Estatuto do Magistério Público do município de Mojimirim e respectivo plano de carreira e salários da rede municipal de ensino. Parecer das comissões de Justiça e Redação, de Educação, Saúde, Cultura, Esporte e Assistência Social. Em discussão. Com a palavra, o vereador Hernani. Senhor presidente, senhores vereadores, esse tema que diz respeito aos professores de apoio, ele é muito importante por conta exatamente
para facilitar a vida profissional, dos educadores, mas também, sobretudo, aquelas crianças que têm necessidades especiais, que, na forma atual, que estava em vigor até agora, eles recebiam a atribuição em janeiro e fevereiro, só que eles iniciavam as aulas, né, dias ou uma semana depois, e aquelas crianças ficavam sem os profissionais para ser acompanhado no início. Como nós sabemos que as crianças especiais eles têm uma ansiedade, têm uma série de questões, né, que acabam prejudicando se não tiver acompanhamento desde o início, essa questão veio a regularizar, né, um problema sério que melhora a qualidade de vida das crianças e também dá mais segurança aos professores que atuam nessa área. Nós vimos acompanhando isso desde o começo do mandato, e agora nós conseguimos, juntamente com os colegas vereadores, nos debates que nós tivemos aqui, encontrar um formato jurídico que contemple os profissionais para dar mais segurança a eles e também ajuda a melhorar a qualidade de vida daquelas crianças que precisam desses profissionais. Obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, Hernani. Parabéns pelo trabalho frente à Comissão de Educação. Esse projeto, inclusive, essa extraordinária de hoje, ela foi convocada mais por conta desses projetos. Senão não daria tempo de se fazer a atribuição desses profissionais. E diga-se de passagem, que eu sei que é uma luta dos vereadores da legislatura passada, é uma luta dessa Câmara agora, e está acontecendo. Os professores de apoio estão sendo contratados. E hoje você conversa com os pais, com as mães, e todos falam da melhoria que já teve. Lógico, precisamos melhorar, precisamos atingir níveis melhores. Mas a gente já vê nas escolas e também vê nas creches essa grande melhoria. Então é um projeto de extrema importância. Essa extraordinária que nós estamos fazendo hoje, no horário do almoço, é mais por conta disso, para poder dar o tempo necessário à Secretaria de Educação e à Secretaria de Administração para poder ter tempo hábil de fazer a atribuição, conforme até disse o vereador Hernani Donati. Com a palavra o vereador Marcos Paulo Segatti. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, vereadores e vereadoras, público de casa, público presente, assessores. A colocação feita pelo vereador Hernani foi interessante, pelo vereador Cristiano foi interessante, principalmente porque a gente está numa situação bem complicada na cidade hoje. Quando a gente fala de atribuição de aulas, a gente fala de escolas que até hoje não têm professores de matemática. Até hoje falta professores nas escolas. E crianças hoje, do 9º ano, estão terminando o ano letivo sem a devida matéria ensinada no decorrer do ano. Então, quando a gente coloca um projeto desse, claro que a gente vai estar aqui de manhã, à tarde, essa é a nossa função. A nossa função é dar qualidade para a cidade, para os alunos, para os pais, mas principalmente para os professores. No parágrafo 6 diz o seguinte: caso no início do decorrer do ano letivo não haja demanda na unidade escolar atribuída que justifique a necessidade de atuação do professor de apoio, a Secretaria de Educação poderá realizar o remanejamento. Até agora a gente só teve reclamação disso. Então esse projeto visa tentar, e eu peço, com a graça de Deus, com toda a educação e com todo respeito à educação, que isso possa ser remanejado, que isso seja feito. A gente só fala, muitas vezes, né, até por elucidar apenas o autismo, não são somente crianças autistas. A gente fala com crianças com deficiência, deficiências motoras, deficiências físicas. Não é somente o autista que precisa do professor de apoio. E muitas vezes ele não pode ser remanejado porque não tinha lei para adotar a situação em questão. Referido profissional para a unidade escolar, respeitando o período atribuído e observados os critérios de classificação estabelecidos na lei complementar. Uma coisa importante a ser frisada no projeto também, e com certeza de quem leu e entendeu o projeto, é importante, para que a gente não vai criar ou tirar o direito de nenhum professor ou nenhuma educadora. Pelo contrário, a gente está dando direitos a eles, e a proposta visa regulamentar a atribuição de aulas de professores de educação básica de apoio. Então, ou seja, a necessidade dele ser votado hoje e a importância desse projeto ser colocado em prática o mais urgente possível, assim que liberado, é importante. Muito obrigado a todos e frisando a importância do projeto.
Ô, Segatti, você foi cirúrgico e, como você disse, a Câmara Municipal está fazendo a sua parte. Nós vamos legislar, vamos aprovar, agora executar não é com a gente. E nós vamos estar cobrando em cima. Com a palavra, o vereador, professor Sino Eduso. Mais uma vez, boa tarde a todos. Com todo respeito aos demais projetos, considero esse um dos mais importantes a serem votados no dia de hoje. Deus abençoe os pais dos autistas. Eu me lembro que a última audiência pública, o vereador Williams, foi conduzida pelo vereador Manuel Palomino, correto? E o professor de apoio, ele é essencial para a condução do trabalho do professor da classe e dos demais alunos. Imaginem uma classe com 30 alunos, o professor sem o professor de apoio. É humanamente impossível, é desumano. Como é que o professor da classe vai dar conta do processo de ensino pedagógico de todos os alunos e também dos alunos que precisam de ter um acompanhamento de um especialista, que é o professor de apoio? Faço das suas as minhas palavras, vereador, presidente dessa casa, Cristiano Gaioto. Nós estamos fazendo o nosso papel e temos que agora fiscalizar e cobrar a execução desse projeto. Os pais não podem esperar mais, não aguentam mais. Como foi falado pelo vereador Segatti, como é possível um aluno ficar sem aula de matemática? Nós estamos batendo no mês de novembro, ele ficou o ano todo. Eu sou professor, mas eu entendo que a matéria de português e matemática são os carros-chefes que conduzem, e eles vão fazer muita diferença, sim, lá na frente, no vestibular. Então, mais uma vez, parabéns a essa Casa de Leis por esse projeto importantíssimo. Eu acredito que todos os vereadores somos procurados todos os dias. Cadê o professor de apoio? O meu filho tem direito, e é verdade, O vereador Gaioto, o vereador Williams, e constantemente eles cobram, realizam reuniões, e parabéns a vocês, vereador presidente dessa casa, Williams, pelo trabalho constante, persistente. Deus abençoe a todos os vereadores, conte com o meu apoio, e passo uma parte ao vereador Segatti, que ele está pedindo uma parte. Ok. Só refrisando, né, e há de ressaltar, sim, o profissionalismo de uma parte da educação que foi atrás de professores de matemática, porque eu esqueci de dizer, do Sanquim, para ajudar na falta de professores, porém, novamente, dando uma agulhada e uma cutucada. A gente está falando de, como o vereador Senhor acabou de dizer, 11 meses praticamente. Então foram aulas paliativas, onde as crianças não tiveram, os adolescentes não tiveram toda a matéria exposta, toda a matéria aprendida, toda a matéria ensinada. Há, sim, houve a preocupação de tentar remediar, mas, novamente, infelizmente, não foi suficiente para até esse momento do ano. Infelizmente. Então, ou seja, há necessidade de um esforço muito maior, principalmente na alocação, na colocação de dispositivos para que os professores possam ser chamados, e, inclusive, a contratação de novos professores para essa área, inclusive outras. Obrigado, boa tarde. Está com a palavra ainda, vereador. Para concluir, uma questão importantíssima dessa casa realmente é a luta em prol da educação dos professores da parcela destacada. Isso é essencial a todos os profissionais da área da educação. A nossa luta agora é para a garantia do direito da parcela destacada, que também é tema da educação. Boa noite, boa tarde, obrigado. Boa. Projeto bem discutido. Mas viu, Hernani, Segatti, Sinuê, essa discussão dos professores, principalmente os professores específicos, ela vai muito além do que a gente imagina. Porque, na verdade, teve, eu acho que 5 ou 6 recusas de professores chamados matemática. Eu acho que os últimos 6 que foram chamados, 6 recusaram o cargo do concurso.
Então, precisa ver. O que nós podemos fazer como vereador para melhorar isso? O que está acontecendo? Os específicos. Vamos lá. Em votação, projeto de lei complementar número 18. Não havendo mais matéria a ser tratada, passamos para a explicação pessoal. Cada vereador inscrito terá 5 minutos para o uso da palavra. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão extraordinária. Quanto tempo? 2 minutinhos. Presença liberada.
Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 13ª sessão extraordinária do primeiro ano da 19ª legislatura. Não havendo matéria a ser deliberada no expediente, passamos à ordem do dia. Passamos à ordem do dia, vereador Ademir. Questão de ordem, vereador Ademir. Presidente. Senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores e vereadoras, público aqui presente, assessores e mojimirianos que nos acompanham pela transmissão. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar ao senhor e aos nobres pares para que façamos a votação dos projetos em segundo turno, em 2 blocos, né? Do item 1 ao item 5, 6, um bloco, e o item 7 e 8, um outro bloco. Ok. São 2 blocos. Muito obrigado, 2 blocos, senhor presidente. porque 2 são projetos de lei complementar. Em votação, o pedido do vereador Ademir para que seja votado em 2 blocos projetos. Aprovado por unanimidade. Os projetos serão votados em 2 blocos. Vamos para o bloco 1, então. Em segundo turno. Projeto de lei complementar número 80, projeto de lei número 83/2025, de autoria do vereador Manuel Eduardo Pereira da Cruz Palomino. Dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Conscientização e Prevenção aos Impactos Negativos das Apostas Online, BETS, na saúde mental e da outras providências. Projeto de lei número 84/2025, de autoria do vereador Manuel Eduardo Pereira da Cruz Palomino. Dispõe sobre a implementação de parcerias para a divulgação do protocolo Não Se Cale no combate à violência doméstica por meio de aplicativo de transporte. Projeto de lei número 106/2025, de autoria da vereadora Daniela Gonçalves de Amoedo Campos. Dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas unidades da rede pública de saúde de Mojimirim e da outras providências. Projeto de lei número 114/2025, de autoria do vereador João Vitor Coutinho Gasparini. Institui no calendário oficial do município de Mojimirim a Bienal Literária de Mojimirim Joaquim Firmino de Araújo Cunha, Bilim, a ser realizada a cada 2 anos no mês de novembro e da outras providências. Projeto de lei número 123/2025, de autoria do vereador Williams Mendes de Oliveira. Institui no calendário oficial do município de Mojimirim o Setembro Azul, mês dedicado à valorização da comunidade surda e à promoção da língua brasileira de sinais, Libras. Projeto de lei número 134/2025, de autoria do prefeito municipal. Autoriza o município de Mojimirim, pelo Poder Executivo, a realizar processo licitatório na modalidade concorrência pública, objetivando a contratação de pessoa física ou jurídica especializada para a exploração de áreas públicas, a título oneroso e da outras providências. Em discussão, os projetos. Em votação, todos os projetos lidos.
Todos os projetos aprovados em segundo turno por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Complementar número 17/2025, de autoria do Prefeito Municipal, dispõe sobre alteração do dispositivo da Lei Complementar número 383, de 12 de março de 2025. Parecer das Comissões de Justiça e Redação, de Educação, Saúde, Cultura, Esporte e Assistência Social. Projeto de Lei Complementar número 18/2025, de autoria do Prefeito Municipal. Altere e acrescente o dispositivo do artigo 15 da Lei Complementar número 207, de 27 de dezembro de 2006, que estabelece o Estatuto do Magistério Público no município de Mojimirim e respectivo plano de carreira e salários da rede municipal de ensino. Em discussão, os projetos. Em votação. Gente, esperem que vocês têm que... Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria, passamos para a explicação pessoal. Cada vereador inscrito terá 5 minutos para o uso da palavra. Com a palavra, o vereador Wagner Ricardo Pereira. Obrigado, senhor presidente. Eu só quero reforçar aqui o convite a todos os vereadores, ao público que nos assiste, da reunião, da primeira reunião da Frente Parlamentar do Agronegócio da nossa cidade, que vai se realizar hoje, a partir das 19 horas. Então, conto com o apoio dos senhores. Quem tiver condições de estar aqui presente participando, se não, nos acompanhar pela internet. Vai ser uma apresentação que nós vamos fazer junto aos órgãos que trabalham em prol do agronegócio, a sociedade civil, e inclusive confirmada a presença do deputado estadual Lucas Bove nessa reunião. E também no sábado, a partir das 9h30 da manhã, aqui nessa Câmara, a gente vai estar fazendo algumas entregas, algumas homenagens ao público, ao povo civil, inclusive com a entrega do título de cidadão mojimiriano ao padre Wellington Gustavo, da paróquia Bom Jesus. Então, quem puder participar e prestigiar esse grande momento aí, eu agradeço, conto com o apoio dos senhores aí. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Luiz Roberto Tavares. 1 minuto. 1 minuto, presidente. Boa tarde, presidente, vereadores e vereadoras, público presente, pessoal que está assistindo pela internet, a imprensa, boa tarde para todos. Só vim aqui falar, senhor presidente, de uma verba que o município está recebendo, valor de R$1 milhão para endoscopia e colonoscopia, média complexidade, do deputado federal Bruno Ganem. Esse 1 milhão deverá resolver, espero, que acaba com a fila para essa parte da endoscopia e colonoscopia. E anunciar também mais R$1 milhão do Bruno Ganem também, para a cirurgia eletiva de média complexidade. O deputado enviou essa verba para a saúde, para Mojimirim, que totalizando R$2 milhões. Semana que vem estaremos com a mãe dele, a Clarice Ganem, uma lutadora na área do autismo,
na área da saúde, na área da infância, e ela, possivelmente, ela deverá falar também de verbas que vai vir para Mojimirim. Então, é uma luta do pai, da mãe e do filho, um deputado federal e a mãe é deputada estadual. É uma luta em prol da saúde para as crianças e dos animais também. Então, a gente vai estar lá, o Sinuê, até como você mencionou meu nome, está convidado a participar dessa reunião com a Clarice Ganem para falar sobre essa verba. Permito, sim. Wagner, e parabéns, Wagner. Eu vi que você postou algo sobre colonoscopia, então parabéns também pela Vereador verba Robertinho, conquistada. eu só pedi essa parte aqui para parabenizar o senhor por essa busca de emendas que o senhor fez aí. São 2 milhões que o senhor conseguiu através dos seus deputados estaduais, federais, seja do seu partido ou de outro partido. Então, o senhor está de parabéns. O senhor conseguiu tá trazendo para o município 2 milhões de reais que serão investidos na saúde. A gente votou recentemente aqui um projeto muito polêmico, né, que fala da questão da hemodiálise, e no meu discurso eu falei a respeito disso aí, que se todo mundo buscasse as suas emendas junto aos seus deputados, a gente não precisaria estar fazendo um empréstimo. E isso é reflexo, prova o que eu disse aquele dia aqui no meu discurso. Então, o senhor está de parabéns. Sim, o Wagner, eu me lembro das suas palavras, que você disse que, na verdade, para não fazer o empréstimo, não pagar juros, a ideia, na verdade, era buscar verbas com os deputados. E o caminho é esse mesmo, vamos fazer essa prevenção já no próximo ano, sentar, ver aí o que pode ser feito na saúde, Sinuê, e demais vereadores, para buscar essa verba com os deputados. E não pagar o empréstimo, que a gente sabe que no final vai ficar caro. E parabéns também, eu vi que você postou um vídeo falando sobre 300 mil reais que conquistou, eu não me lembro o nome do Luiz Felipe, de Bragança, né? Colonoscopia, 300 mil reais. Então, parabéns, e é um dinheiro que vai somar, e tenho a certeza que vai zerar essa fila da colonoscopia. Abraço, fica com Deus, até mais, pessoal. Obrigado, vereador. Pessoal, eu queria só um minutinho na atenção de vocês, que é o seguinte, até peço a ajuda do vereador Hernani, que é do Partido dos Trabalhadores, e vejo que alguns deputados estão se mobilizando, sobre o decreto 12.686, que ele vai enfraquecer as APAES e também ele pode ser que ele banalize essa parte que a gente está falando de apoio. Porque você pegar pelo decreto, o decreto ele fala que aí as crianças terão atribuição nas próprias escolas. E aí, mas a gente sabe que necessidade desse atendimento especializado na APAE. E fala também que não precisa mais ter laudo. Então, é uma coisa para a gente se estudar. Então, eu estou falando para o Hernani aqui, que o Hernani pode nos ajudar, porque ele tem contato direto até com o ministro lá. Não precisa mais de laudo. E aí vai criar professores de apoio. Os municípios, será que estão preparados para isso? E exige-se apenas escolaridade de segundo grau. Não exige superior. Então, não exige um atendimento especializado para o apoio segundo o decreto, 12.686. Então, certo. Mais do que moção de repúdio, nós temos que tentar achar uma alternativa para o governo inclua isso lá, para que possa continuar as escolas especializadas. A gente sabe do trabalho não só da PAI, como de todas no Estado, e a gente sabe o trabalho que a PAI tem aqui. Então, acredito que a gente precisa se mobilizar. Como eu sempre digo, nós somos o elo mais próximo. Não é uma discussão que atinge o vereador, e sim os deputados e o governo federal, mas nós temos condição de influenciar nessas decisões, sim. Muito obrigado a todos, e vamos agora encerrar a presente sessão. Okay.